Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Ah, Novidades, né? Eu recebi o contrato do meu arubaito, né? O segundo emprego que eu tenho. E queria conversar com vocês a respeito disso. Mais importante do que o ordenado, aqui, o salário aqui no Japão, é o contrato, tá? O contrato define se você vai se arrepender ou se você vai ficar contente com o serviço, independente de quanto estão te pagando de salário. Pode ser um salário altíssimo de 2.000 ienes por hora, ou então 1.500 por hora, esses daí que estão aparecendo recentemente, né, na última semana. Se vocês viram o meu vídeo anterior, que eu falei de explosão de oferta de empregos no Japão, e eu expliquei por que não era exatamente uma boa notícia, né? Aí vocês devem estar pensando, nossa, mas se no Japão tem tanto emprego bom assim, né? Com o salário tão alto, vale a pena, né? Olha, em termos, tá? Depende do acordado. Não é que nem casamento, tá? Não importa se a pessoa é linda, maravilhosa, sensual, o que importa é o que está no acordo, né? E se a pessoa cumpre o que está no acordo. Isso dá muito pano para manga, eu vou comentar mais tarde. O caso é, aqui no Japão, tá? Tem muito emprego bom. E quem tem um emprego bom desses não falta por nada. Com essa pandemia, tá acontecendo o seguinte. No começo não, né? No começo, até há um mês atrás, não tinha esse efeito que eu vou comentar agora. No último mês, principalmente depois do feriadão do verão, aconteceu isso. Muita gente que tinha esses empregos ótimos, maravilhosos, estáveis, super bem pagos, pegaram a Covid, né? E bom, foram infectados e daí tiveram de folgar ou até foram dispensados do serviço, né? Alguns nem conseguiram voltar para o trabalho, infelizmente. Meus pêsames a todos que passaram por isso, né? Que tiveram algum parente que infelizmente sucumbiu, né? Então, acontece o seguinte, com até o feriadão desse último verão, o pessoal estava todo, a maior parte estava tomando muito cuidado, né? Aí veio as Olimpíadas, o governo falou que não tinha problema de folgar um pouco nas medidas, né? E tá, aí deu aquela impressão pro pessoal de que estava tudo bem. O pessoal começou a aglomerar e saíram pro feriado de verão, foram visitar os parentes, foram fazer turismo, muita gente fez churrasco, foi pra praia, aglomerou adoidado. O que aconteceu? Explosão de casos, né? E daí toca um novo estado de emergência, só que depois que termina as Olimpíadas, né? Terminou as Olimpíadas, toca estado de emergência na cabeça de todo mundo. O estado de emergência era para ter terminado no último dia 12. Hoje a gente está no dia 17. E como não estava dando certo o estado de emergência, foi prorrogado até dia 30. A gente tem mais uns 10 ou 15 dias pela frente de estado de emergência. Só agora, nessa semana, que começou a cair os casos, né? Diminuiu bastante, mas ainda está muito acima do normal antes das Olimpíadas. Tem canal por aí falando que a Covid, que a pandemia já está acabando, né? Que aqui no Japão já está tudo normalizando. Eu acho isso muito perigoso, tá? Porque tem um especialista japonês que fez um estudo de caso, uma simulação em computador, e levando em consideração tudo o que aconteceu nesse feriadão de verão, em que o pessoal saiu, se aglomerou, a gente ainda não estava com. Acho que não tinha dado ainda 40% de vacinados com a segunda dose, né? E isso foi ruim, porque o pessoal que já estava vacinado
já relaxou geral, né? Não pensou, já estou vacinado, a vacina está aí, todo mundo vai se vacinar, não precisa se preocupar tanto. O que aconteceu? O pessoal vacinado, tudo bem. Os não vacinados sofreram. E o pessoal que é negacionista sofreu mais ainda, né? Esse pessoal que realmente saiu aglomerando adoidado. E, infelizmente, sofreram mais os efeitos, né? Eles... tem muita gente que perdeu o emprego por causa disso. Foi aí que surgiu esses vários empregos ótimos, com um ordenado que normalmente a gente não vê nos anúncios, porque logo eles... sempre tem uns 2 ou 3 esperando aquela vaga ficar aberta. Então, com fila de espera, nunca é anunciado. E vocês não acham estranho que, de repente, assim, nesse verão, surgiu um monte de oferta de emprego super generosa, com o anúncio começando com urgente no título? É justamente porque tem muita gente que está adoecendo e não tem candidatos suficientes para completar aquelas vagas. Aí, né? E é uma explosão realmente, é uma variedade enorme de serviço nas mais diversas áreas, com os mais diversos salários. O máximo que eu vi foi 2.000 ienes. A média foi 1.500, 1.650. Né? O que é muito, porque é praticamente... é quase o dobro, e em alguns casos o dobro do salário mínimo, que, se eu não me engano, está em 927 ienes em algumas províncias. Eu acho que não chega a 950 ienes, né, em qualquer lugar do Japão. Imagina, né, ganhar 1.800 ienes, 2.000 ienes por hora. Né? Isso daí é muito acima do salário mínimo. E foi isso. Né? Essa pandemia gerou essa situação onde teve essa grande oferta de ótimos empregos por aí, né? O problema é, se tem urgente no título da oferta de emprego, é porque alguma coisa muito errada aconteceu, né? Então tá, olha só, os casos começaram a cair nessa última semana, tá 1/3 da média diária de infecções, mas ainda assim tá um pouco acima da média diária antes do feriado de verão. E o especialista está prevendo que antes estava em 40% o número de vacinados com a segunda dose. Né? Para o mês que vem, mês 11, se espera que 75% da população japonesa esteja vacinada com a segunda dose. Isso parece bom no papel. Na prática, vai ser uma situação um pouco mais perigosa. Tá certo que tudo indica para o final da pandemia aqui no Japão, mas como a gente está rodeado de seres humanos, e seres humanos não são perfeitos, e muita gente acredita em fake news, principalmente você que está no WhatsApp toda hora, veja bem, pode potencializar o efeito que a gente viu nesse último feriado de verão. A gente vai estar no começo do inverno, praticamente no meio do inverno, né, novembro, sabe, né, hemisfério norte, neve, Papai Noel, né, época de gripe. E com esse novo vírus não é diferente. 75% da população vacinada seria ótimo, se não fossem os negacionistas. Né? As pessoas que não querem tomar vacina espalham coisas. Japonês, hein? Eu ouvi japonês... me falaram que japonês estava falando isso. Essa vacina só vai fazer as pessoas ficarem doentes em um prazo de 10 anos. Aí eu pensei, mas caramba, quem que não vai ficar doente nos próximos 10 anos? Quem tiver morto, né? É uma das possibilidades.
Então, se vacinar, vai te dar a chance de ficar doente nos próximos 10 anos. Quem não se vacinar vai ter uma grande chance de não ficar doente nos próximos 10 anos, porque está correndo risco de morte. Né? Lógico, não é todo mundo que morre porque não se vacinou, não é todo mundo que morre porque se infectou, mas são grandes as chances, né? Olha só, uma em cada 6 pessoas não vacinadas sofrem sintomas graves. Passa mal mesmo, tem febre, fica com dores nas juntas, fica sentindo gosto de estragado em qualquer coisa que coma, nem que seja sorvete de morango. Né? Imagina você lá com uma colherada enorme de sorvete de morango, literalmente. Então, né? E dessas pessoas, né, que... Peraí, acho que eu me enganei. Uma em cada 10 que se infectam tem sintomas ou sintomas graves. E uma em cada 6 dessas que têm os sintomas acabam falecendo. É um número grande, né? Ao passo que entre os vacinados, um em cada 10.000 morrem. É uma diferença brutal, né? Assim, porque que nem o Tarcísio Meira. O Tarcísio Meira, ele estava vacinado com a segunda dose, só que ele já tinha bastante idade. O físico dele já não estava aguentando muita coisa. Mesmo se ele não tivesse se infectado, ele estava, sabe, mais para lá do que para cá, infelizmente. Coisas da idade, né? Me desculpa aí o pessoal que pode ficar sensível com esse comentário, mas ele já não estava muito apto para estar completamente protegido. A vacina protegeu ele, mas só que não o suficiente, né, por causa da idade. Então, e a gente ouve todo dia pessoal que estava no auge do físico, né, assim, jovem, nenhuma comorbidade, totalmente vacinado e acaba tendo complicações ou falece, né? Pode acontecer. Mas sem a vacina, as chances são bem maiores. Então tá, olha só, sem enrolar muito, o que acontece? A gente está... o verão já está acabando, a gente está no meio do outono agora. Em novembro, quando 75% da população estiver vacinada, aí vai ter muito menos gente tomando cuidado. Porque o pessoal vai estar vacinado, eles vão pensar, para que eu tenho de tomar cuidado agora? Não precisa mais, credo, não aguento mais ficar em casa, deixa eu passear um pouquinho. Com razão, ninguém aguenta, né? Só que esse pessoal que vai estar vacinado já não precisa se preocupar tanto, eles já estão vacinados. O problema é os 25% que ainda não vão estar com a segunda dose da vacina. A maioria desse pessoal vai estar com a primeira dose. O que é preocupante é o pessoal que não quer se vacinar. Né? E tem muitos desses que estão nesses empregos bons. Então eu estou prevendo que para novembro vai ter uma outra leva enorme de ótimos empregos, com ótimos salários e ainda com o título urgente no título da oferta de emprego. Né? Do mesmo jeito que aconteceu nesse nesse começo de verão. E se vocês repararem nos anúncios que a gente vê de emprego, já não está mais escrito urgente, que nem na semana passada ou semana retrasada. Agora eles só estão falando, precisamos de pessoas para tal emprego, o salário é tal. A oferta de emprego ainda é generosa, tá? O salário ainda é generoso, mas já não estão procurando como urgente. Quer dizer, as vagas já estão sendo preenchidas, faltam poucas agora, né? O problema é esse, em novembro, né, esse especialista japonês está prevendo que vai ser muito maior as infecções, o número de infecções, porque vai ter pouca gente tomando cuidado, com razão, porque já estão completamente vacinados, e tem aquele problema, 25% da população ainda é muita gente, né? E principalmente se a pessoa está falando,
Eu não peguei até agora, não vou pegar mais. Porque já está quase todo mundo vacinado. É impossível eu pegar. É aí que mora o perigo. Se você vê algum filme de terror, suspense, são aquelas famosas últimas palavras. Ah, o perigo já passou. Nhaque! Né? É aí que acontece. Ah, não quero ser catastrófico, tá? Eu estou tentando ser mais realista, né? Já faz alguns meses que eu falei, a vacina chegou. O pior da epidemia é agora, quando o pessoal está quase tudo vacinado. E era só menos de 50%. Agora que vai ser 75% vacinados, vai ser um pouco pior para esses 25% que sobram. Não para os 75% vacinados. Para os 75% vacinados, já não tem perigo nenhum. O perigo é para quem não se vacinou, né? Que são só 25%. Então a gente pode esquecer esse povo? Não, eles que escolheram, deixa para lá. Não é bem assim, né? Eu fiz questão de me vacinar e vacinar o meu filho. Eu poderia estar nesse grupo que fala, não precisa mais ligar não, se a pessoa escolheu não se vacinar, azar o deles. Só que muita coisa na vida me ensinou a se preocupar com o geral, não só com a minha única bolhazinha de conforto, né? Gente que eu conheço ficou se lamentando de dores no corpo e efeitos assim, os efeitos secundários, né, da infecção, e deu dó, tá? Teve uns que ficaram bravos comigo porque eu não fiquei paparicando e falando, Deus vai cuidar de você, porque tem muita gente que rezou e não deu muito certo, né? Eu tentei de todas as maneiras dar dicas de como a pessoa podia minimizar os prejuízos, deixar preparado para caso ela precisasse de procurar emergência. Tem várias pessoas que aceitam, agradecem e se preparam. Tem algumas que infelizmente acham que são o alecrim dourado, né? Que foi escolhido por Deus, que está ali no paraíso intocável. Esses infelizmente pode ser que sejam, deem a sorte de não acontecer nada, pode ser que aconteça, a gente torce para que não, né? Então, bom, finalmente, né, se cuidem. E agora o tema do vídeo é contrato, né? O contrato vale muito mais do que o ordenado que te prometem. Por quê? Porque todos os advogados aqui no Japão vão te alertar. Olha, o Japão é o país dos golpes. E a gente acha estranho isso, né? Como que um advogado japonês pode falar que o Japão é o país dos golpes? Se todo mundo é tão honesto aqui no Japão, né? E daí eu fui conhecendo alguns relatos, né? Gente mesmo na internet, vocês vão encontrar um ou outro que fala, a pessoa me prometeu isso, me prometeu aquilo, chegou na hora e depois de 2 meses me dispensou e pagou só metade do que me prometeu. E o mais curioso é que a pessoa vai procurar os próprios direitos, conversa com um advogado e fala pra gente, eu já conversei com um advogado, o advogado fala que eu tô certo de reclamar, que eu posso ganhar a causa. Olha, aí é que tá o pulo, né? Mesmo quando você encontra alguém que fala que vai te defender, você pode estar sofrendo um golpe. Por quê? Advogado ganha por processo. Advogado não ganha por resultado de processo. Você vai lá e conta para o advogado a sua versão da história, o advogado vai falar. E eu vou colocar algumas aspas aí das partes que ele não fala de verdade, né? Então, entre aspas, baseado no que você me contou, fecha aspas, e o que ele fala de verdade para o cliente,
você pode ganhar esse processo. Entendeu? Se tira essa parte, baseado no que você me contou, e você só ouviu, você pode ganhar esse processo. Por quê? Porque o advogado parte do princípio que você está falando toda a verdade, nua e crua, do jeitinho exato que aconteceu. E que você tem como provar, principalmente. Baseado no jeito que você contou a história, e partindo do pressuposto de que você pode comprovar tudo que você falou, lógico, você pode ganhar o processo. O problema é, você tem condições, você tem as evidências de que tudo que você contou, qualquer um vai conseguir comprovar. Porque você vai chegar na frente do juiz, você vai contar a sua versão da história, o juiz vai falar, ok, entendi. Tem como provar? Aí o que você faz? Você entrega o contrato na mão do juiz e fala, olha só o contrato. O juiz vai ler o contrato e tem grandes chances de falar, tá, mas aqui não está falando metade do que você me contou. Aqui está falando tal, do jeito que ele te pagou. E aí você perde. Né? Você perde. O seu advogado não, porque o seu advogado fez o serviço para você. Ele te representou diante do juiz. Se você apresentou todas as provas para ele convencer o juiz ou não, aí é problema seu. Entende? E eu não estou falando que advogados são ruins. Não é o caso. É o serviço do advogado te representar perante o júri. Né? O problema é, se todo advogado for completamente honesto falando, se você puder me provar, aí você ganha. Aí o advogado pode não conseguir muitos serviços, né, no dia a dia. O importante é o advogado falar, eu vou defender a sua causa. E você confia nisso, porque é isso exatamente que o advogado faz. Só que nenhum deles vai falar para você exatamente, se você estiver mentindo para mim, você vai perder. Isso eles não vão te falar na hora, eles vão te falar depois quando você reclamar, mas você falou para mim que era uma causa ganha, que eu tinha razão, que eu ia receber indenização, que eu ia receber as horas que realmente me prometeram pagar. Aí eles vão falar, tá, mas você me contou uma história diferente da que você mostrou no júri. Aí não é culpa do advogado. É culpa sua que confiou demais todo mundo vai confiar na minha história e não teve evidências suficientes. Daí, como se proteger disso? Você pode, desde o princípio, sempre gravar toda e qualquer interação, guardar todos os e-mails, ter no contrato tudo que foi prometido. Se a pessoa se recusa a mostrar o contrato ou colocar no papel, você precisa ter gravado, assim, áudios pelo menos, da pessoa te prometendo, fazendo as promessas e falando, não, pode deixar, eu vou colocar no contrato. Né? Porque se você cobra e a pessoa fala, eu não vou colocar no contrato não, você não vai aceitar o serviço. Ou você vai aceitar, pelo menos, sabendo que não pode reclamar. Já se você fala, olha, não, tem que estar no contrato. E a pessoa fala, não tem problema, começa a trabalhar agora, enquanto isso eu refaço o contrato. Aí é outra história. Você está realmente trabalhando baseado na promessa que você pode provar em júri que aconteceu. Você tem essa gravação. Nesse caso, você ganha o processo. Né? Por isso que eu digo, mais importante do que o ordenado é o contrato. Tá? Aliás, eu não vou mostrar a face escrita do contrato, porque privacidade, né? Me deram o contrato e falaram, aliás, me entregaram no dia 10, tá?
No dia 10 me entregaram o contrato, falando, esse daqui a partir do mês que vem é o contrato que vai estar valendo. Eu mesmo não, eu tinha me esquecido que era contrato anual, tá? Tem muito emprego por aí que é de 3 meses, um mês, e é renovado, às vezes automaticamente você não está nem sabendo. Você está confiando que o emprego está lá e amanhã você vai estar empregado ainda. Mas, de repente, é um tipo de contrato, né? E você, na pior fase da pandemia, vai descobrir que não teve o contrato renovado, né? Isso é muito perigoso, porque se você vive contando com o holerite do próximo mês, você pode ter a desagradável surpresa de descobrir que no mês seguinte não tem holerite, né? Isso é muito perigoso. Você tem que conhecer o contrato, você tem que saber tudo que está escrito nele. Por isso que é muito importante saber pelo menos o básico de hiragana e katakana, né? Um pouco de kanji ajuda muito, né? Mas principalmente usar um bom aplicativo de tradução. Os smartphones agora têm como traduzir em tempo real o texto. Então não tenho muita desculpa para falar depois, eu não sabia o que estava no contrato, né? Olha só, a firma em que eu trabalho me mandou, falou para mim, leva o contrato para casa, lê, traduz, pede ajuda para alguém. Até o final do mês você traz assinado, carimbado. Se for uma firma não muito confiável, eles não vão deixar você ver o contrato, não vão deixar você levar o contrato para casa e vão te dar prazos muito apertados, do tipo, tem que assinar o contrato agora, porque amanhã já não vai mais ter essa vaga para você. Toma cuidado, né? Se tem muita pressão, é porque normalmente não é uma boa coisa, né? Empregos bons tem contratos que não precisam ser escondidos, né? Desculpa, gente, às vezes eu posso parecer um pouco pessimista na opinião de alguns, mas, sabe, é a gente que gosta de acreditar que milagres acontecem todos os dias. Se acontecer todo dia, não é milagre, caramba. Milagre acontece porque é muito difícil de acontecer. E aí aconteceu, nossa, é uma coisa que nunca aconteceria numa vida inteira. É um milagre. Já se acontece todo dia, que nem você acordar e ir para trabalhar, acontece todo dia. Isso não é um milagre, é uma rotina, né? Toma cuidado para sua rotina ser a mais estável possível. Conheça o contrato que você está assinando. Saiba dos prazos, dos limites e dos seus direitos que estão no contrato, porque é isso que vão pagar, é isso que vão te entregar no final do serviço, no final de cada mês. Toma muito cuidado com esse pessoal super otimista falando que não tem mais crise no Japão. Dá uma olhada se eles têm algum... vê se o patrocinador deles vive de contratos de serviço, né? Toma cuidado. Valeu, gente. Boa sorte para todo mundo.